No coração do sertão nordestino, entre a poeira da caatinga e o céu estrelado, existem histórias que o tempo não conseguiu apagar. Lendas sussurradas ao pé do ouvido que passam de geração em geração, misturando medo e fascínio. Hoje, vamos mergulhar em um desses contos que assombram o imaginário popular. Uma história que talvez seja mais real do que você imagina. Você vai conhecer o mistério do lobisomem do sertão, uma criatura que apavorou uma pequena comunidade e deixou marcas que perduram até hoje. Prepare-se, porque a noite vai ser longa. Imagine um pequeno povoado, daqueles bem isolados, com casinhas de barro e ruas de terra batida. A vida ali segue um ritmo lento, ditado pelo sol forte durante o dia e pelo silêncio profundo da noite. Mas em certas noites, principalmente nas de lua cheia, esse silêncio era quebrado. Os moradores, já recolhidos em suas casas, começavam a ouvir barulhos estranhos vindos da mata. Não era o som de um animal conhecido. Era algo diferente, pesado, gutural. O vento uivava pelas frestas das janelas, trazendo consigo um arrepio que não era só de frio. Os cachorros latiam sem parar, acuados, e os outros animais nos currais ficavam inquietos, como se sentissem a presença de um predador implacável rondando por perto. O medo era quase palpável, uma sombra que se estendia sobre cada casa, transformando a tranquilidade do sertão em um cenário de pura tensão. Ninguém se atrevia a sair para ver o que era. Apenas esperavam, em silêncio, que o sol voltasse a raiar. Mas o que ninguém sabia é que o pior ainda estava por vir. A primeira a dar um rosto, ou melhor, olhos, a esse medo, foi Dona Francisca, uma senhora viúva que morava na casa mais afastada do povoado, tendo como única companhia suas galinhas e umas poucas cabras. Numa noite de lua clara, ela foi despertada por um barulho forte no quintal. Pareciam passos pesados, firmes, como os de um homem grande. Curiosa e um pouco assustada, ela se aproximou da janela de madeira. Com cuidado, abriu uma pequena fresta para espiar. O que ela viu fez seu sangue gelar. No escuro, 2 pontos vermelhos brilhavam intensamente, fixos em sua direção. Não eram olhos de nenhum bicho que ela conhecesse. E então veio o som. Um uivo longo e gutural que ecoou pela noite, um som que parecia rasgar a alma. Dona Francisca fechou a janela num impulso, trancou tudo que podia e passou o resto da noite rezando, encolhida em um canto, enquanto os sons da criatura rondando sua casa continuavam até o amanhecer. No dia seguinte, a história dela se espalhou como fogo em palha seca. O medo tinha agora um nome e o povoado nunca mais seria o mesmo. Depois do relato de Dona Francisca, o pânico tomou conta do povoado. O que antes era apenas um barulho estranho ao longe, agora se tornara uma ameaça real e presente. Quase todas as manhãs, um novo caso surgia. Um galinheiro destroçado, com penas e vestígios de luta por toda parte. Uma cabra encontrada sem vida no curral, com marcas que não eram de onça nem de nenhum outro predador conhecido. Até mesmo os cães mais valentes, que guardavam as propriedades, começaram a aparecer feridos ou simplesmente sumiam durante a noite. Os boatos corriam soltos. Alguns diziam que era um homem amaldiçoado, o 7º filho homem de uma mesma família, que se transformava em fera nas noites de lua cheia. Outros, mais supersticiosos, acreditavam ser um espírito maligno, uma assombração que vagava pela caatinga em busca de vingança. As provas eram assustadoras, pegadas enormes, muito maiores que as de um homem, marcadas na terra seca. Sombras disformes que eram vistas se movendo rapidamente entre as árvores. A tensão crescia a cada noite e os moradores, trancados em suas casas, só podiam esperar e torcer para não serem a próxima vítima da criatura. Cansados de viver sob o domínio do medo, os homens mais corajosos do povoado decidiram que era hora de dar um basta. Se havia uma fera à solta, eles iriam caçá-la. A organização foi rápida.
Em uma noite escura, com a lua escondida atrás das nuvens, eles se reuniram, armados com o que tinham, espingardas velhas, facões e tochas improvisadas que lançavam uma luz trêmula sobre seus rostos tensos. Os cães, farejando o perigo, latiam incessantemente, puxando as cordas, ansiosos. O grupo adentrou a caatinga, seguindo os rastros e os sons que vinham da escuridão. O silêncio da mata era opressor, quebrado apenas pelo estalar dos galhos secos sob seus pés. Em um determinado momento, um dos cães disparou em direção a um arbusto denso. Logo em seguida, um rosnado feroz ecoou e uma figura enorme saltou na direção de um dos caçadores. Foi tudo muito rápido. O homem mal teve tempo de reagir, mas um tiro disparado por um companheiro fez a criatura recuar. Por um segundo, a luz das tochas iluminou um vulto grande e peludo que desapareceu na escuridão da mata com uma velocidade sobrenatural. Eles procuraram por horas, mas não encontraram mais nada. A criatura havia escapado, e a caçada terminou em frustração e ainda mais medo. Eles não conseguiram capturá-la, mas agora tinham certeza de uma coisa: o que quer que estivesse lá fora não era um animal comum. Mas de onde vinha essa criatura? Por que ela assombrava aquele lugar específico? As histórias mais antigas contam que o lobisomem não era um animal qualquer. Dizem que, na verdade, ele era um homem do próprio povoado, um homem que todos conheciam. Um homem que carregava uma maldição terrível, fruto de um pecado que ele jamais poderia apagar. A lenda sussurra que ele teria cometido um ato imperdoável contra sua própria família, uma traição que o condenou a vagar sob a forma de uma besta. Em cada noite de lua cheia, a dor e o remorso o consumiam, e seu corpo se contorcia em uma transformação agonizante. A pele se rasgava, os ossos se quebravam e se realinhavam, e o homem dava lugar à fera, perdendo toda a sua humanidade. Ele era prisioneiro do próprio corpo, forçado a reviver seu tormento a cada ciclo da lua, assombrando os lugares que um dia chamou de lar, um espectro de dor e arrependimento. A maldição não era apenas uma transformação física, mas um castigo eterno para sua alma. Até hoje, décadas depois desses acontecimentos, a história do lobisomem do sertão continua viva na memória dos mais velhos. Eles juram que em certas noites de lua cheia, quando o vento sopra mais forte na caatinga, ainda é possível ouvir um uivo distante e melancólico ecoando pelos vales. Um som que arrepia a espinha e traz de volta todo o medo daquela época. Seria apenas a imaginação, alimentada por anos de medo e superstição? Ou seria a prova de que a maldição nunca foi quebrada? A prova de que o lobisomem do sertão, a alma atormentada daquele homem, ainda vaga por essas terras secas, para sempre preso em seu ciclo de dor e solidão? A resposta talvez esteja escondida na próxima noite de lua cheia. E você, o que acha? Acredita no lobisomem do sertão? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Queremos muito saber o que você pensa sobre essa lenda. Se você gostou de mergulhar nesse mistério com a gente, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas histórias. Muito obrigado por sua companhia e até a próxima.